Olá pessoal, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês um pouco da minha tradução da Ilíada, para contar para vocês por que eu estou traduzindo a Ilíada, um poema que já foi traduzido tantas vezes, e também para mostrar ao vivo um pouquinho de como eu traduzo. Vou passar vergonha aqui tentando traduzir Homero com vocês. Primeiro de tudo, eu queria falar por que traduzir a Ilíada, né? Um poema que já foi traduzido tantas vezes para português, tanto em prosa quanto em verso. Só em verso já foi traduzido 6 vezes. A primeira tradução completa, essa daqui, do Odorico, não essa edição exatamente, essa aqui é uma edição do Clássicos Jackson, da metade do século XX. Também não é a melhor edição do Odorico, tem uma da Atelier, que é muito boa. O Odorico traduziu a Ilíada no final do século XIX, e foi o primeiro a traduzir por completo a Ilíada e a Odisseia em português. A tradução dele é muito bonita, em decassílabos. Ele se orgulhava de ter traduzido a Ilíada em menos versos do que ela tinha em grego, quer dizer, ele queria provar que o português tinha a capacidade de ser tão conciso ou até mais conciso do que o grego. Essa era a grande missão dele. E foi uma tradução que não foi muito bem recebida na época e foi retomada ao longo do século XX, em especial pelo Haroldo de Campos e pelo Trajano Vieira, mas também por outras pessoas que viram no Odorico um poeta de valor e que estava fazendo uma coisa super experimental para a época, super revolucionária, que foi recebida de modo geral de forma bem ruim, bem negativa, né? O Silvio Romero e depois o Antônio Cândido escreveram coisas bem negativas a respeito do Odorico. Depois a próxima tradução em verso que a gente tem é essa daqui, não essa edição também, né? A primeira edição é pela editora Atena, eu não me lembro o ano agora, acho que é 40 e alguma coisa, metade do século XX. O Carlos Alberto Nunes fez uma tradução com uma pegada completamente diferente, ele traduz em versos de 16 sílabas, versos datílicos, né, tentando emular um pouco do andamento do verso grego, que era também datílico, né, principalmente datílico, mas podia ser espondaico, mas o Nunes traduz só com dáctilos, fazendo uma tradução mais monótona do que era no grego, mas tendo esse mérito de tentar fazer uma coisa diferente e uma coisa que tenta reproduzir em português um fenômeno que ocorria ali no grego. Uma tradução que também foi bastante criticada, chamada de parnasiana pelas inversões que ele fazia, por um vocabulário um pouco cheio de arcaísmos, mas eu gosto muito da tradução dele, foi a tradução que me trouxe para o grego e para o Homero. Foi com ela que eu li a Ilíada e a Odisseia pela primeira vez. O Haroldo de Campos não gostava do Nunes, dessa tradução do Nunes, então ela ficou um pouco jogada de escanteio assim, na recepção crítica, mas foi muito lida, muito usada, até hoje ainda é muito lida e muito usada. E eu particularmente gosto bastante. Inclusive os vídeos que eu uso aqui, que eu tenho no canal cantando a Ilíada, são com a tradução do Nunes. Depois a terceira pessoa que traduziu a Ilíada por completo, em português, foi o Haroldo de Campos, nessa edição que eu já mostrei para vocês. A minha está bem machucadinha, ela é em 2 volumes. Essa daqui sim é a primeira edição. O Haroldo de Campos traduz com verso de 12 sílabas, fazendo algo parecido com o Odorico, né? Criando neologismos para trazer para o português a formação de palavras compostas que havia no grego. E é uma tradução belíssima. O Haroldo, por usar um verso mais curto do que o do grego, ele acaba tendo que deixar muita coisa de fora. Ele tira repetições que havia no grego, também é a imitação do Odorico. E então, se por um lado ele é extremamente poético, extremamente belo, por outro lado ele não consegue emular algumas coisas que acontecem ali no grego. Depois, o quarto a traduzir a Ilíada em verso para o português foi o Frederico Lourenço. Também essa daqui não é a edição primeira, mas é a que tem disponível nas lojas hoje em dia, pela Penguin, Companhia das Letras. E é uma edição boa, em geral é a que os alunos mais gostam quando a gente oferece as opções para eles. Eu geralmente na primeira aula coloco o proêmio da Ilíada nas várias traduções e peço para os alunos me dizerem de qual tradução eles gostam mais.
e em geral eles preferem a do Lourenço, porque ela é muito legível, ela é em verso, mas ela é bastante prosaica no melhor sentido possível, no sentido de que ela é muito clara, muito discursiva, assim, muito fácil de você compreender o que ele está querendo dizer, tem uma clareza muito grande, uma fluência muito boa. Em termos assim de efeitos poéticos, digamos, de acabamento poético, provavelmente a gente poderia dizer que essa daqui fica devendo em relação às outras, na minha opinião. Ela é uma edição, uma tradução mais prosaica também, no mau sentido da palavra, assim, no sentido de que não é tão poética, mas tem o grande louvor de fazer uma tradução que é fácil de você compreender e que, de fato, traz as pessoas para o grego, traz as pessoas para Homero. Isso eu acho que é um mérito muito grande. Então, para uma primeira leitura de Homero, eu acho que essa é uma edição muito boa. E se você leu e gostou nessa edição, eu acho que depois você pode se aventurar nas outras, que vai ser muito mais fácil de você abordar o texto se você já conhecer a história, já estiver familiarizado com os versos. É uma tradução excelente. Depois, a quinta tradução, o quinto a traduzir a Ilíada para o português, em verso, foi o Christian Werner, meu professor. E a edição dele é belíssima, saiu primeiro pela Kozak Naif, a Odisseia, mas a Kozak faliu e a Ubu comprou os direitos da edição e editou de novo a Odisseia e fez a edição da Ilíada, que ainda não tinha saído pela Kozak Naif. E para mim essa é a melhor tradução que a gente tem no momento, é a que eu mais recomendo, a do Christian. Por quê? Porque o Christian passou pelo menos 20 anos estudando o Homero. E acho que não tem ninguém que conheça mais a bibliografia de Homero, talvez com exceção do André. Eu acho que os dois disputam ali o cargo, esse lugar de melhor homerista brasileiro. Eles conhecem muito a bibliografia de Homero, se debruçaram sobre esse texto durante décadas e sabem o que eles estão fazendo. O André não traduziu a Ilíada inteira, nem a Odisseia inteira, ele traduziu acho que 6 cantos de cada uma para os livros de análise e crítica que ele escreveu a respeito da Ilíada e da Odisseia. O da Ilíada são 2, e o da Odisseia é A Astúcia de Ninguém. O da Ilíada tem A Selvagem Perdição, e tem mais algum outro que eu não me lembro agora. E nesses livros ele apresenta também traduções dele, ele traduz com redondilhas, 2 redondilhas juntas, o verso do Homero. Mas voltando para o Christian foi meu professor, ele que me deu as primeiras aulas de estudo assim, da Ilíada. Eu traduzi com ele assim, os primeiros versos, o canto 1 inteiro, o canto 2, não, 300 versos do canto 1, o canto 2 inteiro, e li bastante artigos e livros junto com ele, sob a orientação dele. Aprendi muito de Homero com ele, então eu sei assim por contato pessoal que ele manja muito de Homero. E ele faz a tradução que, digamos assim, é a mais cuidadosa do ponto de vista da exegese do texto, da interpretação, de estar assim up to date com todos os livros e artigos que foram escritos nos últimos anos. E além disso também ele tem um acabamento poético de que nem todos gostam, mas eu acho bonito. Ele tenta reproduzir vários efeitos da poética homérica no posicionamento das palavras. Ele tenta reproduzir as fórmulas sempre da mesma forma. Ele cria adjetivos compostos com hífen para traduzir os epítetos. Enfim, tem uma série de coisas que o Christian faz para tentar reproduzir alguns aspectos da poética homérica que não são reproduzidos nos outros. Você me pergunta qual que reproduz melhor o Homero? Nenhum. Né? Cada um deles vai dar enfoque num pedaço do Homero. Não dá para traduzir o Homero em tudo. Né? A única tradução completa do Homero seria ler o texto em grego, né? Uma espécie de Pierre Menard. Não tem como fazer. Cada um vai dar preferência para alguns aspectos. E, enfim, para a sala de aula, eu acho que a do Christian é muito boa. Então, como a primeira leitura, eu recomendo a do Frederico Lourenço,
ou a do Christian. Eu costumo recomendar mais a do Frederico Lourenço por uma questão prática, né? Ela é mais barata. A edição da Ubu é super caprichada, mas também é mais cara. Mas eu prefiro a do Christian do que a do Frederico Lourenço. Mas as duas são muito recomendadas, a meu ver, para uma primeira leitura. E ainda tem a tradução do Trajano Vieira, que acabou de sair pela 34. Eu tenho a Odisseia dele, até resenhei quando saiu, 2012, se não me engano, 2011. E a Ilíada eu acho que está mais bonita ainda do que a Odisseia. Eu já li alguns pedaços, estive num evento com ele em que ele leu alguns pedaços e está muito bonita. Então recomendo também. Ele traduz com o dodecassílabo, igual ao Haroldo de Campos, mas tem uma pegada bem diferente, tem um apreço pelo ritmo maior do que o do Haroldo, e parece que ao longo assim, da carreira dele ele tem cada vez se afastado mais das traduções um pouco pirotécnicas que ele fazia no começo, com vocabulário meio esquisito e que as pessoas nem todos gostavam. Hoje em dia ele está fazendo uma tradução mais clara e que eu acho que agrada mais assim a maioria das pessoas. Tá muito bonita a tradução dele, eu recomendo. Ainda não comprei por conta da pandemia e tudo isso, mas em breve vou comprar. Bom, são essas então as 6 traduções que nós temos da Ilíada em português em verso. Então por que traduzir de novo se já tem 6 boas traduções? Todas essas que eu mostrei para vocês são excelentes, não tem nenhuma dessas que eu diga são ruins. E ainda tem as traduções em prosa, algumas das quais também são muito boas. Então por que traduzir a Ilíada de novo, se nós já temos 6 traduções em prosas que são muito boas? Bom, eu julgo que, como eu disse para vocês, nenhuma dessas traduções dá conta de traduzir o Homero inteiro, cada uma pega pedaços do Homero. E eu achei que havia uma certa abordagem dessa poética homérica que não havia sido testada ainda, ou havia sido testada só em parte. O André faz algo parecido. Como eu falei para vocês, ele faz um verso que é formado por 2 redondilhas, para imitar os 2 hemistíquios do verso grego. O verso grego ele tem uma cesura, uma divisão bem no meio, e isso faz com que a construção do verso tenha essa forma articulada em 2 partes. Em geral, os versos homéricos têm uma unidade entre si, eles são uma unidade de sentido fechada, na maioria das vezes. Há enjambement e tudo mais, um cavalgamento de um verso para o outro, mas em geral eles têm uma unidade de sentido fechada. A grande maioria dos versos é uma unidade de sentido fechado. E além disso, você tem essa divisão no meio, e muitas vezes também cada uma dessas partes é uma unidade de sentido, é um sintagma, que se relaciona entre si, mas que, pegado separadamente, você consegue entender aquilo. Então eu acho que esse tipo de estrutura do verso grego não havia sido bem trabalhado por ninguém. Ninguém tinha tentado fazer algo assim. Bom, tem o Nunes, né? O Nunes é alguém que chega perto disso, eu acho. Mas o Nunes é bastante truncado, tem a questão dos arcaísmos, é um pouco monótono, porque só usa o dátilo. Eu acho que a minha experiência... Eu demorei para começar a traduzir a Ilíada, porque eu achava que a do Nunes era a tradução melhor que a gente tinha, que mais dava conta de abarcar a maior parte das características de Homero. E eu fiquei contente com isso, assim, não preciso traduzir então. A do Nunes é a definitiva. Mas aí quando eu comecei a dar aula e comecei a mostrar as traduções para os alunos, eu vi que eles não gostavam da do Nunes e nem conseguiam entender. Aí depois eu participei de um grupo de leitura com uma colega minha, e nem ela conseguia entender, ela tinha extrema dificuldade, ela não era do grego, ela era da língua portuguesa, e ela e os alunos que estavam participando do grupo de leitura me chamaram para ajudar. Estavam fazendo leitura em voz alta e estava todo mundo com muita dificuldade de entender aquele texto. E eu percebi que, então há um motivo para traduzir a Ilíada de novo. A tradução do Nunes está um pouco datada, as pessoas estão com dificuldade de compreender esse vocabulário dele, essas construções cheias de inversões. Então eu posso fazer um recorte semelhante ao do Nunes. Eu quero fazer um verso longo, um verso que tem uma unidade de sentido, brincando com essa questão das 2 partes do verso, quando possível. Com esse verso grande, eu posso tentar manter
estruturas idênticas ou análogas que recriam de alguma forma os jogos de palavras do grego, onde estão posicionadas as palavras de forma significativa no verso. Mas, diferentemente do Nunes, eu quero fazer um verso claro, né? Um verso que se assemelhe mais ao do Lourenço, ao do Werner, no sentido da clareza, da fluência. Então, o que eu pensei foi em fazer algo semelhante ao que o André faz, né? Esse verso com 2 redondilhas. Eu fiz um com 2 decassílabos, só que eu corto ele, não coloco os 2 decassílabos juntos numa mesma linha, porque eu acho que ia ficar muito grande. Eu coloco um embaixo do outro. Então, para cada verso de Homero, eu traduzo por 2 decassílabos. Então, eu uso o mesmo metro que o Odorico, só que numa abordagem completamente diferente. No que o Odorico tentava ser o máximo de conciso possível, até diminuindo o tamanho da Ilíada em número de versos, eu vou para uma abordagem completamente diferente. Eu traduzo cada hexâmetro por 2 decassílabos e eu não estou preocupado em ser conciso. Estou preocupado em ser fluente e em ter espaço para poder fazer esses jogos de palavra, para poder escolher melhor os vocábulos, né? Quando você está constrito num verso muito pequeno, o número de escolhas que você pode fazer é menor, né? Você acaba tendo que deixar muita coisa de fora. Eu queria deixar menos coisa de fora. Enfim, essas são as razões e a estrutura com a qual eu estou traduzindo a Ilíada. Acho que é basicamente isso. Eu estou há muito tempo pensando nisso, em traduzir ou não traduzir. Eu comecei a estudar a Ilíada em 2002, né? Faz 18 anos agora, com o Christian. E eu fiz uma primeira tradução do canto 2 usando o mesmo metro que o Nunes, né? Só que tentando ser mais fiel ao texto ali. Enfim, faz 18 anos, eu tinha uma outra cabeça na época. E desde então, eu brinco com a ideia, como é que eu posso traduzir a Ilíada? Eu já pensei em muitas formas diferentes de traduzir, de repente fazer com sonetos, fazer com um verso de 14 sílabas, eu tentei, fiz uns 60 versos. Depois fiz com um verso semelhante ao que o Nunes usa, só que com mais liberdades, que é o hexâmetro datílico que o Marcelo Tapia usa, que o Guilherme Gontijo Flores e o Rodrigo Gonçalves usam, que o meu orientando Bruno Palavro usa e outras pessoas. Fiz um teste também, traduzi uns 60 versos, não gostei muito de como ficou. Eu mostrei para as pessoas e elas não conseguiam achar o ritmo daquilo, e aquilo me deixou frustrado. Então eu falei, quer saber? Eu vou fazer com o decassílabo, porque ele é o verso padrão da nossa poesia para a poesia épica. Só que em vez de usar um, eu vou usar 2, assim eu tenho mais espaço. E é basicamente isso que eu tenho feito, né? Está dando muito certo, a meu ver. Eu, pelo menos, estou conseguindo ser produtivo nesse método. Acho que isso é uma das questões importantes. E as pessoas têm me dado um feedback bom. Isso tem sido também muito bom, muito motivador. E, enfim, é isso. Eu espero terminar a tradução até metade do ano que vem e depois passar uns 6 meses ainda anotando, revisando, escrevendo os paratextos e depois começar a Odisseia. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para dizer para vocês a respeito do porquê eu estou traduzindo a Ilíada. Além de ser o meu livro preferido, todas essas são as razões que me levaram a traduzi-la novamente. Dito isso tudo, eu vou fazer uma pequena pausa para tomar uma água e eu já volto e a gente começa a traduzir. Muito bem. Então, antes de mais nada, antes de começar a traduzir, eu queria mostrar para vocês algumas das ferramentas que eu uso, para vocês conhecerem assim, como é o dia a dia de um helenista trabalhando com um texto antigo. Claro, cada um tem o seu método e usa ferramentas diferentes, mas enfim, essas são as que eu uso. Eu tenho sempre junto comigo a tradução do Christian, da qual eu já falei, e eu a uso como referência para ver como ele resolveu alguma passagem que eu estou com dificuldade de entender, algum lugar em que tenha dificuldade de interpretação. Eu sempre consulto para ver o que ele entendeu ali, porque ele tem muito mais leitura do que eu. E também na hora de vernaculizar algum nome, eu vejo o que ele fez, vejo às vezes o que o Odorico fez, o que o Haroldo fez,
Aqui eu tenho também a tradução do Nunes, que é essa daqui que eu já mostrei para vocês, a segunda tradução. Essa edição que eu tenho aqui no computador, ela é horrível, mas eu encontrei o PDF online e é mais fácil consultar o PDF do que o livro. Essa edição aqui foi inclusive recolhida depois que o João Ângelo circulou um texto e a Denise Botman fez circular também no blog dela, mostrando o horror que foi feito com essa tradução, essa edição. Eles pegaram vários nomes e trocaram a grafia deles. Por exemplo, aqui em vez de Aquiles colocaram Aquileu e destruíram o verso. O verso não fecha mais os pés métricos que ele tinha. Era de pé velozes Aquiles levando a notícia funesta. Aí ficou de pé velozes Aquileu levando a notícia funesta. Quebrou o verso. Uma coisa horrível. Também tiraram toda a pontuação, fizeram um diabo com isso aqui para tentar fazer ficar mais bonitinho. Tinha acabado de sair a edição do Haroldo, eles quiseram dar uma modernizada na tradução do Nunes e fizeram essa coisa horrorosa. Mas como eu sei exatamente quais são as coisas que eles fizeram, porque foi uma coisa meio sistemática e não foi tão ponto a ponto, eu sei, geralmente são nesses nomes mais famosos, Aquileu e coisa assim. Eu uso essa daqui porque não é nisso que eu estou preocupado, e ela é mais para ver como é que o Nunes traduziu algum nome esquisito, como ele resolveu alguma passagem. Então eu uso essa tradução simplesmente por praticidade, essa edição aqui. Mas em texto é muito melhor. Mas, em primeiro lugar, o mais importante que eu tenho aqui é o Perseus. O Perseus é muito legal. Ele tem uma base de dados bem grande, que vocês podem vir aqui e encontrar tudo quanto é coisa. Tem muito texto antigo. Por exemplo, vamos ver aqui o Demóstenes, o orador. Tem todos os discursos dele aqui, tanto em grego quanto em inglês, e assim por diante. Tem um monte de autores antigos. E tem o Homero. Você pode ir no livro que você quiser, pelo trecho que você quiser, e além disso você clica na palavra e ele dá para você a tradução aqui no Liddell Scott Jones, que é o melhor dicionário disponível em inglês. Então, sim, é uma mão na roda enorme. Não bastasse ter 6 traduções para consultar, ainda tem todo esse material também. Então, traduzir Homero é meio que pescar com a bazuca. Vocês lembram desse vídeo que circulou na internet uns tempos atrás, que o cara pescava com a bazuca? Mas no caso do Homero, ele não é um peixinho, né? Ele é o monstro do Lago Ness, a bazuca é justificada. Você precisa estar bem equipado para lidar com esse negócio. Eu tenho também aqui aberto Chicago Homer, que é um outro texto da Ilíada, com tradução, também uma tradução diferente da que tem aqui no Perseus. Aqui a do Perseus é a do Murray, a edição é do Allen e a tradução é do Murray. Eu gosto muito dessa tradução aqui. Tem uma outra, a do Butler também, é muito bonita, mas eu gosto mais da tradução do Murray. E aqui no Chicago Homer eu acho que é a do Lattimore, se não me engano. Acho que ele fala na página inicial. Uma do Lattimore e acho que a outra é de outra pessoa, que eu não me lembro agora. Então aqui no Chicago Homer ele também tem a tradução. Se você clica, você pode abrir aqui o Liddell Scott Jones, ele te leva para o Perseus. E se você clicar aqui ou aqui, ele te dá a ocorrência dessas palavras em Homero e em Hesíodo. Isso, nossa, é muito bom. Por exemplo, a gente clicou aqui e ele vai mostrar todas as ocorrências de Demas nessa flexão. Se eu clicasse na outra, aqui embaixo ele me dá em todas as flexões da palavra. Aqui, exatamente na flexão em que ele aparece. E depois eu vejo aqui todos os versos em que essa palavra aparece. E fazendo isso, eu descubro, por exemplo, que, olha só, no canto 11, verso 596, a gente tem exatamente esse mesmo verso aqui, né? Esse daqui é igualzinho o verso que a gente está traduzindo agora, que é esse daqui. Isso, para quem está traduzindo Homero, pode ser um fator muito relevante, se você está querendo manter as fórmulas, né? E eu tento manter as fórmulas o máximo possível. Não sou assim
extremamente metódico nisso. Se é preciso sacrificar a fórmula, eu sacrifico em prol da beleza e da fluidez. Mas dentro do possível eu gosto de manter, porque eu acho que é um dos efeitos bonitos de Homero. Essas repetições é uma coisa que é esquisita pra gente, né? Ler um texto cheio de repetições, mas é algo que depois que você se acostuma, você começa a ver uma beleza nisso. Eu gosto, então eu tento manter sempre que possível. Então, como já existe esse verso, que eu já traduzi isso no canto 11, eu vou olhar aqui na minha tradução, aqui no TextPad eu tenho todos os cantos que eu já traduzi até agora. Eu vou lá no canto 11 e no verso 596, só que como eu traduzo cada verso por 2 versos, eu tenho que multiplicar isso por 2, né? Então a gente tem que ir lá pro 1192. 1192, se eu calculei direito. Isso, olha só. Dessa maneira os guerreiros lutavam, à semelhança do fogo candente. Tá, então, está traduzido. Aqui, colo. Essa foi a primeira tradução que eu fiz com vocês e foi bastante fácil, né? É uma delícia quando acontece isso. Aparece um verso repetido, a gente só vai lá e copia. Vamos ver o que mais nos aguarda aqui. Eu acho que isso aqui talvez já tenha aparecido também no canto anterior. Então vamos dar uma checada. Vamos ver aqui. Aí eu tento procurar a palavra que eu acho que ocorreu menos, né? Para achar mais facilmente. Vamos ver Antílocos. Canto 17. Não apareceu exatamente esse verso, não. Então a gente vai ter que traduzir. Mas antes da gente traduzir, tem mais coisa para mostrar para vocês. Que é que o comentário organizado pelo Kirk, esse aqui foi feito pelo Edwards, esse comentário, mas o organizador é o Kirk. E ele vai verso a verso comentando todos os versos da Ilíada. É um trabalho monumental. Ele começa aqui fazendo um resumo do canto 18. Depois ele faz um comentário geral sobre a primeira passagem, do verso 1 ao 69, dizendo pra gente que o Aquiles vai voltar à cena depois de ficar sei lá quantos cantos afastado. E depois ele vai verso a verso, 1 e 2. Aí ele diz, olha, o verso 1 é frequentemente usado para uma mudança de cena, esse verso que a gente acabou de traduzir. Dessa maneira os guerreiros lutavam, semelhança do fogo candente. É um dos versos que o Homero usa para marcar o final de uma cena, o começo de uma cena nova. Outros versos que ele usa para isso, por exemplo, são quando a aurora aparece, né? A aurora aparece, nasce um novo dia, significa que acabou aquela cena anterior, estamos mudando para uma cena nova. Lembrem-se que essas divisões da Ilíada em cantos não são divisões originais, digamos assim, né? São divisões muito posteriores, feitas pelos editores. O que mais ele disse pra gente aqui? Acho que nada muito relevante. Diz que a velocidade do Antíloco é importante, em justaposição ao Aquiles, que também é rápido, né? Antílocos havia lutado no lado esquerdo, ao passo que Aquiles tinha lutado do lado direito. Que viagem! Existe uma separação similar nas unidades da fórmula, no verso 362. Antílocos lutava do lado esquerdo da batalha e Aquiles, os navios de Aquiles estão do lado direito. Olha só, Antíloco aparece primeiro do lado esquerdo e o Aquiles do lado direito. E o comentador está dizendo que isso é relevante porque o Antíloco estava lutando no flanco esquerdo e o Aquiles estava com os barcos no canto direito. E o poeta está imitando essa distribuição geográfica, espacial dos guerreiros no campo de batalha, também dentro do verso, o Antíloco do lado esquerdo, o Aquiles do lado direito. E ele diz que no verso 362 isso também acontece. Levava uma mensagem para Aquiles. Levava a mensagem. Carregava a mensagem. Carregava a mensagem para Aquiles. Literalmente ele ia mensageiro, né? Ele
ele foi mensageiro. Antíloco, pés rápido em relação aos pés, né, um acusativo de relação. Foi para Aquiles, mensageiro. Mensageiro no nominativo, ligado com o antíloco. Mas eu vou traduzir modificando um pouquinho para poder caber no metro. Enquanto Antíloco, de pés velozes, mensagem para Aquiles. Perfeito. Então, traduzindo o segundo verso, hein? Tá produtivo hoje. Eu geralmente traduzo 20 por dia, mas eu acho que eu não vou gravar a tradução de todos esses 20 versos, não, que vai ser muito cansativo. Vamos traduzir mais alguns só e já tá bom. Ton heure proparoite neon ortokrairaun. Eu acho que talvez eu já tenha traduzido alguma coisa semelhante. Esse ton de heuron é fórmula, apareceu muitas vezes. Vamos voltar lá, verso 1. Ton de heure, vamos ver o proparoite aqui, não é tão comum assim. Ton de heure proparoite, esse aqui é o que a gente está. Exatamente desse jeito nunca apareceu. Então, encontrou diante, é isso? Diante das naus curvadas como chifres, é isso? O que ele diz aqui? Him he found in front of his ships with upright horns. Não, ele entende literalmente que os chifres têm chifre, que o navio tem chifres. Vamos ver o que essa tradução entende. Steep horned ships. Estão achando que a nau tem chifres na frente. O que o Nunes fez? Se achava ante as naves de popas erectas. O Nunes não entendeu dessa forma, o Nunes entendeu de outro jeito, porque esse chifre ereto aí é relacionado às naus e não exatamente ao chifre que esteja nos navios. Vamos ver o que o Christian diz. Encontrou diante das naus chifre reto, refletindo. O Christian emulou o grego e não resolveu, né? Isso é uma solução interessante, você não interpretar e tentar emular o problema, e o leitor vai definir a solução por ele próprio, né? Das naus chifre reto é uma solução. Vamos ver o que o Lourenço fez. Curiosidade. Aqui. Encontrou frente das naus de chifres direitos. Tá, o Lourenço entendeu que as naus têm chifres mesmo. Vamos ver o que o comentador diz, se ele diz alguma coisa. Parece que não. Tem ainda uma outra coisa que a gente pode consultar e que é de muito auxílio, que é esse carinha aqui, o Cunliffe, que é um dicionário do Léxico Homérico, é um dicionário só de Homero. Quando eu estou com uma palavra muito encardida pela frente, eu vou nele. Vamos ver aqui o que ele diz aí sobre ortokrairaun. Ortokrairos, epíteto de bois com chifres eretos, e epíteto de navios com sterns, acho que é proa, não lembro que parte do navio que era isso, a popa, a parte traseira do navio, não a proa. Então, a respeito de epíteto de navios com popas terminando numa cauda ornamental com polpas altas. Então é mais ou menos como o Nunes traduziu, né? Ele traduziu naves de popas eretas. Complicado de traduzir essa, hein? Como que a gente vai resolver isso?
encontrou diante das naus os navios de popas semelhantes a chifres ornamentados com chifres as popas, de popas recurvadas como chifres. Encontrou diante dos navios de popas recurvadas como chifres. Muito bem. Encontrou. E agora tem um acusativo ali que está ligado com o Aquiles, né? Está ligado com o Tony. Encontrou, pensando no coração, as coisas que se cumpririam, é isso? Que estariam para se cumprir. A pressentir no meu peito a desgraça de havia ainda pouco, coisas que já se cumpriram. Ah, sim, claro, perfeito, o participo perfeito. Então, pensando no coração, as coisas que já haviam, ele diz pressentindo, né? Pode ser um pressentindo. Pressentindo já no coração. Pressentindo já desde o coração eventos que haviam ocorrido. Coisas que acabaram de ocorrer. Os eventos que há pouco eventos os eventos que há pouco transcorreram, podia ser os eventos que há pouco transcorreram, mas eu não estou muito contente com isso. Encontrou-o diante dos navios de popas recurvadas como chifres, pressentindo já desde o coração os eventos que há pouco transcorreram. Não está bonito. Eu não estou gostando dessa junção aqui do Jumpman entre uma coisa e a outra, tá vendo? Pressentindo já desde o coração os eventos. Eu acho que vai ficar mais bonito se a gente começar só com eventos. Pressentindo já desde o coração eventos. Fica melhor, né? Pelo menos pro meu ouvido fica muito melhor. Por que que fica muito melhor? Porque coração é um verso que o verso terminado com coração tem uma terminação oxítona. A gente termina numa sílaba forte. E se a gente coloca os eventos, a gente ficou com duas sílabas fracas aqui até chegar numa forte. Pressentindo já desde o coração os eventos. Ficou um andamento meio fluido demais. Pressentindo já desde o coração eventos. É mais direto ali, né? Esse andamento jâmbico. E faz com que um verso se encadeie no outro, né? Pressentindo já desde o coração eventos, tudo num fluxo só. A gente começa com o anapesto aqui, né? Pressentindo já desde, 2 anapestos, e depois a gente engata no jambo e vai. Eventos transcorridos há pouco tempo. Eventos transcorridos. Eventos que recém... Agora vai ser a desgraça de conseguir encontrar um jeito de dizer isso que caiba no verso. Eventos transcorridos. Eventos ocorridos, transcorridos ou ocorridos,
pressentindo já desde o coração eventos ocorridos, eventos que beber mais um copo d'água, ver se ajuda. Vocês veem que o problema não é a informação em si. Ele está sentindo no coração, né? Mentalizando, alguma coisa assim. O verbo phroneo vem de phren, que significa entranha, diafragma. Então, phroneo significa remoer alguma coisa nas entranhas, né? Entendendo as entranhas como o centro de intelecção, o centro emotivo também. Então, em vez de pensar na cabeça, os gregos achavam que você pensava no coração, nas entranhas, que você sentia as coisas todas no ventre, no peito. Então, ele está no processo de passar essas coisas por dentro do peito dele, no coração, né, no timos, que é uma das palavras possíveis para coração, às vezes traduz por ânimo, às vezes por espírito. Às vezes parece ser um órgão, às vezes parece ser um sopro de vida. É uma palavra difícil de se traduzir. Eu costumo traduzir por coração porque eu acho que fica mais bonito. Então ele está remoendo no coração ou pressentindo no coração coisas que estão acontecidas, né? Coisas que aconteceram. Coisas que... eventos que... Só que agora como colocar isso no verso de uma forma que fique bonita, né? De coração... Eventos que acabaram de ocorrer. Podia ser... Eventos... Ou outra coisa, pressentindo já desde o coração... Não tá bom isso, não. Precisa de uma coisa mais assim que tem uma experiência de destino, né? Um destino que acabou de se cumprir. Esse verbo teleo aí, o verbo de se cumprir aqui, tem sempre alguma coisa a ver com destino, né? Algo que se cumpriu, pressentindo já desde o coração. O desenlace. Desenlace recente do fado. Está mais longe do grego, né? Ele está movendo no coração coisas que aconteceram, que estão acontecidas, que estavam acontecidas, né? Coisas que haviam acontecido. Podia ser alguma coisa assim. Encontrou diante dos navios de polpas recurvadas como chifres, pressentindo já desde o coração o desenlace recente do fado. Ficou um pouco grandiloquente demais, né? Um pouco afetado demais, talvez. Pressentindo já desde o coração que algum destino havia se cumprido. Pressentindo já desde o coração que algum destino havia se cumprido. Eu gostei. Acho que eu vou deixar assim por enquanto. Sentindo já desde o coração que algum destino havia se cumprido. Vamos traduzir só mais uma, porque eu estou vendo que é um verso formulário e depois eu vou parar. Esse ortessa, se não me engano, eu traduzo como mirando com severo sobressenho. Eu acho que é assim que eu traduzia. Vamos dar uma olhadinha. Onde está aqui? Ortessas. Então, da mega ortessas. Aqui a gente começa com ortessas. Eu geralmente traduzia como mirando com severo sobressenho, mas era numa fórmula um pouquinho diferente, né? Era nessas fórmulas aqui. Tom de mega ortessas. Essa aqui. Tom de mega ortessas, prosefé, nefelegereta Zeus. Ten de mega ortessas, prosefé, nefelegereta Zeus.
Como essa fórmula aqui está um pouquinho menor, está parecendo essa daqui. Ah, olha aqui ela. Octessas Araípe. Eu já traduzi essa fórmula antes. Aqui no canto 11 também. Canto 11. E cadê o canto 12? Fora de ordem. Canto 11, verso 403. Então, verso 806, no caso, a minha. 806. Consternado, ele então disse o seguinte para o seu próprio coração. Maravilha. Terminando de traduzir 5 versos, no começo do canto 18 da Ilíada. E eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu preciso fazer uma pausinha para refrescar a cabeça antes de voltar e partir para diante, porque o próximo verso eu estou vendo que não é formulário, eu vou ter que pensar e demorar um tanto. Espero que vocês tenham gostado. É basicamente isso que eu tenho feito nos últimos 2 anos e meio, além de dar aula, participar de reuniões, fazer pareceres para revista, escrever artigos, escrever livros, orientar alunos e todas aquelas outras coisas que um professor universitário faz. Essa é a parte mais divertida, digamos assim, do meu trabalho, e eu queria compartilhar um pouco com vocês para vocês verem como é um pedacinho do meu dia. Tá? Espero que tenham gostado. Deixem um comentário aí se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma sugestão, e eu vou respondendo, ok? Até a próxima.